E apesar do Pedro não ter tido uma lesão e atuado no jogo contra o Bolívar, inclusive marcando um gol e dando passe para outro, o Flamengo ainda pode perder o Pedro, cara. É um assunto complicado, um assunto polêmico, então fica no vídeo pra você entender. E também Pedro Almeida traz informação de bastidores da relação entre Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Adenor Bach, o Tite. E aí, cara? Como está a relação entre o camisa 10 e o técnico do Clube de Regatas do Flamengo? Está boa? Está ruim? Como está a relação? Teve uma polêmica, Tite não convocava Gabigol mesmo ele estando voando em campo, Gabigol falando que não precisava ser convocado para a seleção porque já atuava em uma, teve toda essa polêmica, cara. E como está a relação entre os dois? Fica no vídeo para você descobrir isso e também porque o Flamengo pode perder o Pedro Guilherme. Fala comigo, rubro-negro, tô trazendo aqui para vocês algumas informações nessa noite de quinta-feira, cara. Ainda está na nossa memória a vitória avassaladora do Flamengo sobre o Bolívar de 4-0, um show de bola. Flamengo brincou com o Bolívar no Maracanã, cara. Essa vitória tão gostosa. Tomara que o Flamengo não faça um erro, cara. Tomara que o Flamengo não destrua todo esse amor, toda essa coisa boa que o torcedor do Flamengo está sentindo na sua próxima atuação. Enfim, para começar o vídeo daquele jeito, já vai deixando o seu like, dando essa força pro canal, se inscrevendo no mesmo e também acionando o sino de notificação. Isso ajuda demais o canal, algo super simples, fácil, rápido. Ajuda demais o canal. Meu muito obrigado a cada um de vocês que já são inscritos, que deixam o seu like. E caso você não faça parte aqui do nosso canal, te convido a se tornar um dos nossos inscritos. Venha fazer parte aqui do nosso canal. Meus amigos, sem muitas delongas, cara, já falei mais de 2 minutos e não falei nada até agora das informações, né? É o seguinte, vou começar falando aqui sobre a relação do Tite e do Gabigol, cara. Uma informação do Pedro Almeida aqui no site da ESPN. E é o seguinte, meus amigos, é uma boa informação, tá? Uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, não, tá? É o seguinte, cara, abre aspas pro Pedro Almeida na ESPN. O Tite colocou o Gabigol na partida de ontem, causando um alvoroço no Maracanã. Após a partida, o próprio Tite admitiu que errou ao acionar o camisa 10 por 26 minutos. Gabigol estava afastado há 36 dias, cara. Isso aqui é do jogo do Amazonas, tá? O técnico disse: "Eu precisava de você", relacionando ao apoio da torcida que chegaria junto com o retorno do Gabigol. Isso o Tite acertou, hein? Daí o Gabigol respondeu: "Eu precisava te retribuir. Conta muito comigo. Você foi na minha casa quando eu tava suspenso, cara." E na ocasião, o Gabigol relembrou o período em que ele não podia sequer ir ao CT do Flamengo. Não podia, e até ele podia ir, mas não podia treinar, infelizmente. E diante disso, o Tite foi até a casa do Gabigol para dar força e confiança nesse momento tão delicado que foi a suspensão do Gabigol, cara. Tenho certeza que foi um momento que o Gabigol estava com medo genuíno, tá? Nós estamos falando de 1 ano de suspensão, cara. 365 dias. Olha só isso. Era um negócio pesadíssimo. Então aqui está essa relação, né, entre o o Gabigol e o Tite, que causa tanto alvoroço por conta do passado entre os dois, né? Como eu já disse no começo, o Tite não convocando o Gabigol, mesmo o Gabigol voando em campo, o Gabigol falando que não precisava do Tite, não precisava da seleção brasileira, porque ele já jogava em uma brasileira. No trio elétrico de 2022, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil, teve aquela festa maravilhosa, a torcida compareceu em peso, os jogadores do Flamengo, o Gabigol pega o microfone e fala isso. Enfim, cara, a torcida também começou a xingar o Tite, né? Os torcedores que estavam lá presentes no trio elétrico começaram a xingar o Tite, puxaram lá um grito xingando o Tite, o Gabigol pega o microfone e manda aquela: "Eu não preciso do Tite, eu já jogo numa seleção", e fala um palavrão no final. E é o seguinte, meus amigos, mudando de assunto agora,
e falando sobre a questão do Pedro, cara. Como que o Flamengo pode perder o Pedro, mesmo o Pedro não tendo uma lesão confirmada? Aquele desconforto que assustou a torcida, né? Que ele sentiu no jogo, assustou a torcida, mas não teve lesão, graças a Deus não teve lesão. Ele atuou normalmente no jogo contra o Bolívar, marcou o gol, inclusive. E é o seguinte, meus amigos, a seleção brasileira. A CBF fez um pedido que era para aumentar para 26 o número de convocados. E a Conmebol acatou. A Conmebol aumentou o número de convocados de 23 para 26. Só por isso já abriria uma brecha para o Pedro ser convocado. E agora tem outra. O Endrick foi constatado com um edema na coxa direita. Informação confirmada pelo próprio Palmeiras, tá? O próprio Palmeiras falou isso, não é especulação não. O Endrick está com um edema na coxa direita. Não se sabe se ele vai conseguir atuar pelo Brasil na Copa América, já que ele está convocado. Daí entra o pulo do gato. O Pedro pode ser convocado no lugar do Endrick. O Dorival Júnior tem várias opções, é claro. Tem Gabriel Jesus, tem Richarlison que ele não convocou, tem muita gente. Mas o Pedro não deixa de ser uma opção. É um jogador que o Dorival Júnior trabalhou junto, conhece melhor do que muita gente. O Pedro, o futebol do Pedro, as qualidades e os defeitos do Pedro, ele sabe muito bem o nível de jogador que o Pedro é, tanto que o Pedro já foi convocado para, não foi convocado para a Copa, mas foi convocado para a seleção brasileira. Pedro atuou, inclusive, fez gol, foi uma maravilha. Um sonho realizado, Pedro. Pedro Everton Ribeiro, na época. Então, o Pedro pode ser convocado. É uma hipótese, ele pode ser convocado. Agora, se ele vai ser ou não, é outra história. Mas aí tá, o Flamengo pode perder o Pedro na Copa América. E olha só, a 7ª e a 8ª rodada do Brasileirão foram adiados. A CBF acatou o pedido dos vários times, o Flamengo foi contra e paralisou a 7ª e 8ª rodada. O Flamengo tá fazendo uma pressão absurda, se é informação, tá? Não é especulação. O Flamengo tá fazendo uma pressão absurda para não ter que jogar essas rodadas atrasadas na Copa América. Que o Flamengo já vai perder meio time, só que ó, numa palavra só. De uma vez, o Flamengo vai perder Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha, Matias Vinha. Depois ainda tem o Eric Pulgar pela seleção chilena. Então só nisso aí, já vai os dois laterais e o meio campo praticamente inteiro do Flamengo. O volante e os dois meias. Vão de uma paulada só. Sobra quem? O Gerson. Sobra o Gerson aí nessa brincadeira. O Gerson, Cebolinha e o Pedro que pode ser convocado. Tá me entendendo, cara? Então, olha só o desfalque. Quão desfalcado o Flamengo vai ficar. Daí você ainda pode perder o Pedro, seu centroavante, artilheiro do Flamengo. É, cara, a situação que já ia ficar feia na Copa América, naturalmente, piorou ainda mais agora com essa informação de que o Pedro pode ser convocado. É, meus amigos, a situação está caótica dentro do Flamengo. Mas por enquanto foi isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reiterando, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!